Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E para o vídeo de hoje, venho trazer aí uma pergunta bastante curiosa e com certeza você ficará bastante curioso com essa pergunta de hoje. No vídeo passado, a pergunta foi se existem seres vivos no universo ou em outros planetas. Se você gostou desse vídeo, com certeza você irá gostar desse muito mais. Te peço que se inscreva no nosso canal e principalmente não se esqueça de assinar-se ou apertar o dedinho aí no sininho de notificações para que você possa receber os próximos conteúdos, os próximos vídeos serem gerados aí após a conclusão desses vídeos, eles irão aí como notificações diretamente para o seu smartphone, ok? Bom, para a pergunta de hoje, sem mais enrolações, nós já temos aprendido, principalmente, como falei no vídeo anterior, que independente de qualquer que seja, nós temos que ter como base mais confiável, independente da ciência, o que temos que ter como base confiável na nossa vida, em toda a nossa vida, é a palavra de Deus. Isso não só para os cristãos, mas para todos os filhos e filhas de Deus, todos os moradores da terra. O que temos mais confiável é a palavra de Deus. A pergunta, então, vamos para o vídeo, é: quando vier o dia do juízo, como será? Bom, esta é uma pergunta e com certeza você ficou bastante curioso, não é mesmo? Bom, então você já sabe que aqui no nosso canal, eu tenho trazido as respostas sempre de acordo com a palavra de Deus. E ou de outra forma, eu não e nem pretendo procurar repassar, muito menos imaginações da minha própria cabeça, do meu próprio pensar. Mas vamos encontrar as respostas para cada pergunta que forem geradas ao longo do nosso viver, de acordo com a palavra de Deus. E para essa pergunta de hoje, quando vier o dia do juízo, como será? Com certeza, muita gente sabe desta pergunta, já viu esta pergunta, já viu perguntar, mas não teve talvez a resposta. Então eu te peço que fique conosco até o final desse vídeo. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4,16. Onde está escrito, vamos começar a leitura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Bom, esta é uma resposta para essa pergunta, a qual é: quando vier o dia do juízo, como será? É uma resposta que está bem resumida e especificada, que não precisa de explicações, ok? Então, já que não precisa, porque está bem explicada, então vamos para o próximo, para a próxima leitura. Perdão. 1 Coríntios 15, 21. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e muitos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Quando chegar este dia, a profecia que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, nós sabemos que a resposta está com bastante clareza para esta pergunta, quando vier o dia do juízo. A resposta, mais uma vez, é: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido. Lembrando que esta aí é a vinda do nosso Senhor. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Bastante resumida. 1 Coríntios 15, 21. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, o quê? Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos nós, mas porém não se sabe se isso será eu ou você. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e muitos ressuscitarão incorruptíveis. Seremos transformados. Quando chegar este dia, cumprirá uma profecia que diz: tragada foi a morte na vitória. Encontrando mais uma resposta para essa pergunta, vamos ler Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarão os bodes das ovelhas. Bom, apartará o quê? Os bons dos maus. Estas são umas respostas que, como eu disse, estão com bastante clarezas. Continuando, e apartarão os bodes das ovelhas. As ovelhas para a direita, ou seja, as pessoas justas que morreram em Cristo,
que não negaram Cristo são chamadas de ovelhas. Os que negaram o Senhor, os que morreram na impiedade, os que foram injustos e maus, os quais partiram e não se arrependeram, que são chamados de bodes, irão para a esquerda. Lendo mais um pouco. E todas as nações serão reunidas diante dele, e partirão os bodes das ovelhas, e as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Aos que ele porá à direita dirá: aos que serão salvos, aos que morreram com Cristo, aos que foram justos, aos que não negaram ao Senhor, aos que foram fiéis a Cristo pela vida ou pela morte, o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que ele porá à esquerda, agora estes são os ímpios, os maus, os que negaram ao Senhor, os que foram incrédulos, os que morreram sem crer em Deus e que não se arrependeram, os que foram muito maus, os que não alcançaram a salvação de Deus, melhor dizendo, ele dirá, isto é, para os que não serão salvos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os que forem para a direita, que serão, que está aí qualificados como ovelhas, irão para a direita, e os que estão sendo chamados de bodes irão para a esquerda. Os que estão sendo chamados de ovelhas, Cristo dirá: vindes bendito do meu Pai. Aos que são chamados de bodes, que estarão à esquerda, Cristo dirá: apartai-vos de mim, malditos. Continuando, segundo Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como... Agora talvez você se pergunte, mas o dia do Senhor, como? Que dia que será? De que forma que será? Lembrando que estas respostas até aqui são para a pergunta: como, quando vier o dia do juízo, como será? Esta é a pergunta. Então, até aqui em Mateus 25, até o versículo 31, até o versículo 41 de Mateus 25, 31 até o 41, nós encontramos aí as respostas bastante especificadas, mas vamos agora ler 2 Pedro
3, versículo 10, para sabermos outra coisa bastante importante que se encaixa nessa mesma pergunta. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus e a terra passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, vamos continuar lendo Sofonias 1:15. Aquele dia é um dia de indignação, angústia, ânsia, de alvoroço, desolação, dia de densas trevas. Nem sua prata, nem seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, uma destruição total e apressada. João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vamos ler agora Apocalipse 20:12. Bom, antes de ler Apocalipse 20:12, até aqui eu vim lendo a leitura da pergunta bastante resumida, sem precisar de explicações, porque as respostas já são diretamente à pergunta. Então, vamos ler Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Bom, até aqui em Apocalipse 20:12 é retratada e mostrada por Cristo Jesus a João em visão do que acontecerá no futuro. Imaginamos que uma pessoa que desapareceu da terra, sumiu ou caiu em algum buraco, ou as pessoas que morrem no mar, que não são sepultadas, as pessoas que, por incrível que pareça, desaparecem sem que o corpo é encontrado para serem sepultados. Isso não interfere, porque todos serão neste dia voltados novamente para serem apresentados.
como está especificado aqui. E abriu-se no outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta segunda morte. Bom, se você não sabe, eu já gravei outros vídeos falando a respeito do céu e do inferno. Tudo de acordo com a palavra de Deus. Céu, nós sabemos, eu já falei em algum outro vídeo anterior, no vídeo anterior, portanto, eu falei que existem 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céu. O terceiro céu é o céu aonde Deus está, e Jesus Cristo, seu Filho, e 4 seres viventes, e 24 anciãos, e os anjos, e o trono de Deus. É o lugar inabalável. Segundo céu e primeiro céu já são abaláveis. Estou falando dos céus, céus no plural. Agora, vou falar de acordo com a palavra de Deus, o que é inferno. Inferno é lugar em que está para aguardar as almas que partiram negando e que negaram o Senhor, e que partiram sem se arrepender, e que é lugar de ficar para aguardar o dia do juízo. Inferno é lugar especificado para as pessoas más, pessoas maus, pessoas que morreram no mal, que foram más. Portanto, aguardam no inferno. Então, as pessoas que estão aguardadas no inferno e as pessoas que estão a serem aguardadas debaixo do trono de Deus no céu, elas serão trazidas, tantas as do lado esquerdo, quanto as que estão debaixo do trono de Deus no céu, que são as pessoas boas. Todos serão apresentados, bons e maus, serão apresentados para o dia do julgamento. Isso daí será o que se chama, o que acontecerá no dia do juízo. Todos serão reunidos. Então, vamos ler só mais um pouco. Julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, lugar pior existe que inferno, que é chamado lago de fogo. Apocalipse 21, 1. E vi no céu
uma nova terra. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervo sobre vós, e farei crescer carne, pele, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, naquele dia todos nós seremos transformados novamente para a apresentação final. Para a apresentação final de dia de julgamento. Então, naquele dia, Cristo abrirá o livro da vida, ao qual nome não for achado escrito no livro, será lançado do inferno para o lago de fogo. Ou independente de que ambas as partes possam ter sido aguardado no céu, debaixo do trono, mas se meu nome não foi encontrado, como é dia de julgamento, meu nome não haverá. Se não houver no livro da vida, não terei como passar para o lugar que se chama paraíso. Portanto, o que devemos fazer para obter e para morar com Cristo? Devemos perdoar, devemos nos sujeitar ao que Deus e a Cristo Jesus requer de nós. Seja exortação, seja o que quer que seja, devemos nos sujeitar, não por obrigação, mas também de boa vontade. E não só pensando ou a pensar com medo, mas saber que Cristo e que Deus é digno de ser amado por todos nós, e de que Ele somente é digno de toda a exaltação. Devemos guardar isso e saber disto para nós mesmos primeiramente. Após sabermos de tudo isso, talvez você se pergunte: mas será que nós iremos nos encontrar no céu? Bom, nós sabemos que lá é um lugar em que não haverá mais lembrança, nem haverá pranto, nem haverá dor, nem haverá sofrimento, e nós não teremos a consciência e nem recordações das coisas desta vida. Portanto, se Deus nos fizer saber, Ele nos fará saber, mas isso não trará importância para isso. Mas se você se pergunta: será que irei encontrar com o meu parente? Eu te digo que sim, caso
formos para o mesmo lugar. Sim, com certeza, iremos nos encontrar. Porém, não saberemos e nem teremos lembrança deste mundo. Ok? Então, se você, em cima desta pergunta, te gera essa outra pergunta, será que vou encontrar com minha mamãe, ou com meu papai, ou com meu parente, ou com meu amigo, ou com meu filho, ou minha filha, independente de quem quer que seja o teu ente querido, se formos para o mesmo lugar, nós nos encontraremos. Essa é a resposta. Porém, não teremos lembrança sequer nenhuma. Bom, este é um vídeo que eu te peço de hoje e eu te peço que compartilhe. Se você gostou, se inscreva, não deixe de apertar o sininho de notificações. Ok? Este foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e que Deus te abençoe.